Quantos querem ouvir a palavra de Deus hoje? Ok. Quantos de vocês vão ouvi-la com o pensamento em mente de obedecê-la? Veja, acho que muitas vezes pensamos, bem sabe, eu vou à igreja, eu preciso ir à igreja, mas precisamos ir com o pensamento em mente de praticar o que ouvimos. Apenas ter as coisas sublinhadas em sua Bíblia ou até mesmo ouvi-las não é a chave para a vitória, mas é praticá-la. Gosto do que Jesus disse em João 13, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Quando se aproxima do verso 17, ele diz: sabendo estas coisas, bem-aventurados vocês são se as fizerdes. Hoje, você vai ouvir algumas coisas e você se torna responsável por praticar tudo o que você ouve. E você está aqui, agora terá responsabilidade. Cristianismo de queijo e biscoito. Na verdade, o título apropriado é reivindicar o que é seu por direito, mas por muitos anos um homem desejou vir para a América para ter uma vida melhor para si e sua família. E diligentemente economizou o que pôde, ano após ano, até finalmente ter o dinheiro para comprar uma passagem de navio para a América. Ele trouxe uma barra de queijo, um pacote de biscoitos para comer na viagem. Ele passava perto da sala de jantar e espiava pela janela as refeições extravagantes servidas aos convidados e seu estômago doía de fome. Quando o navio atracou, um dos trabalhadores perguntou por que ele nunca se juntou a eles para as refeições e perguntou se havia algo de errado com a comida, e o homem respondeu: a comida parecia deliciosa, mas eu só tinha dinheiro para a passagem, não dava para pagar as refeições, sabe? O trabalhador disse a ele que as refeições estavam incluídas no preço da passagem. E guardamos o seu lugar em todas as refeições e perguntamos: por que você não veio comer conosco? A primeira coisa que eu pensei quando li essa história é que é exatamente assim que muitos cristãos vivem. Eles recebem Cristo como Salvador e pensam: eu tenho uma passagem para o céu. Este é o convite para o chá de panela da minha neta, mas vai servir para o nosso trabalho. Isso é uma entrada VIP. Mas sabe, quando você recebe sua passagem para o céu, tem milhares de coisas que vêm com ela, que já foram compradas e pagas também. Eu fui uma dessas cristãs de queijo e biscoito. Por muitos e muitos e muitos anos, eu ficava ansiosa para ir para o céu e muitas vezes desejei que já estivesse lá. Mas eu não estava desfrutando de nenhuma das promessas de Deus que já estavam aqui, compradas e pagas para mim. Agora e por todos os dias da minha vida, eu acho que há, provavelmente, talvez milhões de cristãos desse jeito. Estão apenas tentando sobreviver todos os dias, ansiosos pelo dia em que finalmente poderão ir para o céu e serem felizes. Quando finalmente poderão ir para o céu, ter alegria. Mas veja, Jesus disse, está registrado em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É só para isso que o diabo serve: mentir e enganar e tentar matar tudo de bom que Deus quer que tenhamos. Se tiver alguma maneira dele te impedir de ter o que Jesus morreu para você ter, ele o fará. E às vezes só temos que lutar um pouco, nós não podemos ser passivos e esperar que tudo dê certo. Temos que dizer a ele: ouça, diabo, Jesus morreu por mim para eu ter isso e eu vou ter. Eu gosto do que o apóstolo Paulo disse. Ele disse: eu estou abandonando o que ficou para trás. Ele disse: uma única coisa, e esta é a mais importante para mim. E Paulo sabia muito, então dizer que essa coisa era a mais importante é algo para a gente prestar atenção. Ele disse: uma coisa eu faço, e é a minha única aspiração: esquecer o que ficou para trás e prosseguir para as coisas que estão diante de mim. Ele diz: estou determinado a tomar posse daquilo pelo qual Cristo Jesus morreu para que eu tivesse. Agora, pense nisso. Eu estou determinado a tomar posse daquelas coisas pelas quais Cristo Jesus morreu para que eu as tivesse. Ele morreu para que nossos pecados fossem perdoados e para que pudéssemos passar a eternidade com Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Mas ele morreu também para que fôssemos livres.
Assim não precisamos viver nossa vida no passado, ou debaixo de um fardo de culpa e condenação, ou viver com medo, ou viver nossa vida tentando agradar as outras pessoas. Há tantas coisas das quais desistimos porque ou nós não sabemos que elas são nossas, ou não reivindicamos o que é nosso por direito. Me sinto como Paulo, estou determinada. Se alguém pode ter, eu posso ter. E você tem que ser determinado também. Muitas pessoas olham para si mesmas, para os seus próprios erros e meio que secretamente decidem que todas essas bênçãos podem ser para os outros, mas não para elas. E você tem que colocar na cabeça que se Deus faz isso por alguém, vai fazer por você também. Porque, sabe, ele disse todo aquele. E não há ninguém aqui que não se encaixe na categoria de todo aquele. E você é um aquele. Ele diz todo aquele. Bem, significa que depende parcialmente de nós? Sabia que Jesus fez tudo aquilo que precisava ser feito? Não precisamos implorar para que Ele faça algo, Ele já fez. O que precisamos fazer é aprender como receber. Amém? Como receber. Vamos praticar um pouco disso hoje. Sabe, eu leio várias coisas na internet, sabe, tentar encontrar a opinião dos especialistas. É realmente interessante porque todos dizem algo diferente. De fato, é incrível para mim que você possa ter 5 especialistas e todos com uma opinião diferente. E se dizem que são especialistas, tendemos a acreditar neles. Eu li que há 5.667 promessas na Bíblia. Eu li que há 7.487 promessas na Bíblia e eu li também que há 8.810 promessas na Bíblia. Então vamos apenas dizer que há muitas para contar, ok? Essas são bênçãos. Agora quero que ouça isso. Essas bênçãos foram compradas para nós. Somos redimidos e isso significa que fomos comprados de volta das mãos do diabo. Amém? Adão e Eva, eles entregaram através dos seus pecados o plano original que Deus tinha para eles. Mas Jesus comprou de volta esse plano original. E ele é para qualquer um que o reivindique e o receba. E o diabo não vai entregá-lo na porta da frente da sua casa. Nós estamos em uma guerra. Sabia disso? Somos chamados de soldados do exército de Deus. As bênçãos foram compradas para nós com o sangue de Jesus. Eu sei que estão mais animados do que esse aplauso. Quando você para e pensa no quanto ele sofreu, para que possamos ter uma vida, é patético quantas coisas simplesmente deixamos passar, porque ou a igreja que frequentamos não nos contam, ou não sabemos como lutar por elas. E recentemente eu estava trabalhando numa outra mensagem. Eu li em Mateus, eu acho que foi quando Jesus estava no jardim do Getsemane, e ele estava passando pela agonia, ele estava ficando mentalmente e espiritualmente preparado para ir para a cruz e você pode imaginar o Santo Jesus se tornando pecado. Quão terrível isso deve ter sido para ele. E a Bíblia diz isso 3 vezes, não uma nem 2, mas 3 vezes que ele se retirou e ele orou: Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Então vamos deixar bem claro aqui hoje que ele não queria ir para aquela cruz. Não era pouco, ele estava pedindo com força para não ir. Então, se tivermos que fazer algumas coisas que não queremos fazer, nós podemos administrar isso. Então, da próxima vez que souber que Deus quer que faça algo que você não quer, lembre-se, ele também não queria ir para a cruz. Mas ele disse, no entanto, que seja feita a tua vontade e não a minha. E aqui está o que é lindo. Mesmo que tudo
tudo nele estivesse dizendo que não queria ir para a cruz, ele queria agradar ao seu Pai mais do que ele queria agradar a si mesmo. Eu acho isso simplesmente lindo. Percebe o quão diferente seria a nossa vida se essa fosse a nossa atitude? Não quero fazer isso, Deus, mas eu vou fazer por você. Quando Deus me disse que Ele queria que Dave e eu cuidássemos da minha mãe e do meu pai que abusou sexualmente de mim, minha mãe que permitiu e não fez nada, sabe? Eu não queria fazer isso. Essa era a última coisa no mundo que eu queria fazer. Eu não queria estar perto deles, não queria vê-los, não achava que eles mereciam. Mas eu queria agradar a Deus mais do que eu queria agradar a mim mesma. E eu fiz isso por 13 anos. Não esperava que fosse tão longo. Eu não esperava que aquilo fosse tão caro quanto era. Compramos uma casa para eles e eles ficaram doentes demais para ficarem sozinhos e nós contratamos cuidadores. Depois tivemos que levá-los para uma casa de repouso e então eram minha mãe, meu pai e minha tia. Uma tia viúva. Sei que parece ruim, mas é a verdade, não teve uma vez sequer que fui àquela casa de repouso visitar meus pais que eu possa dizer que eu queria ir. Mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Estão me ouvindo? Veja, nós precisamos fazer a coisa certa, quer nós queiramos ou não queiramos. Sempre lembrando que Jesus não sentiu vontade de ir. Isto realmente tocou-me quando comecei a entender, sabe? Que foram 3 vezes. E então, quando ele estava no jardim, os soldados entraram para buscá-lo. Ele poderia ter saído de lá a qualquer momento que quisesse. Pedro, que sempre foi um cara um pouco agressivo, que fazia as coisas na hora errada, ele pegou sua espada e arrancou uma das orelhas de um soldado e Jesus teve que colocá-la de volta e Jesus disse a ele: Pedro, você não sabe, ouça isso, você não sabe que se eu quisesse, eu poderia chamar 12 legiões de anjos, ou seja, 72 mil anjos, e eles me tirariam daqui? Mas se eu fizesse isso, como a vontade do Pai seria feita? Uau! Oh, meu Deus e meu Pai. Vou dizer algo que aprendi há muito tempo atrás e realmente me ajudou. Sabe, quando você está fazendo algo por causa do seu amor por Deus e é difícil de fazer, mas você vai e faz de qualquer forma porque você ama a Deus, é quando você cresce espiritualmente. Se isso é fácil de fazer, então é fácil por causa do crescimento espiritual que você já tem, pelo que passou. Então, em vez de pensar no quanto as coisas são difíceis, pense no quanto você está crescendo, no quanto mais livre você vai ser. Vamos, eu disse, o quanto mais livre você vai ser. Eu posso garantir, não sei como explicar isso, mas a graça que Deus me deu para fazer o que fiz pelos meus pais, eu acho que foi a coisa mais poderosa que eu já fiz em toda a minha vida. E acho que isso apenas rasgou o diabo no meio. Porque a Bíblia diz, ouçam-me, nós vencemos o mal com o bem. Foi assim que eu dei o troco no diabo, pelo que fez comigo. Você não se vinga das pessoas odiando-as. Você não se vinga das pessoas tentando dar o troco nelas. E toda vez que o inimigo tentar fazer algo para deixá-lo infeliz, a primeira coisa que você deve fazer é sair e fazer algo de bom para alguém. Estão me ouvindo hoje? Sai e faça algo. E você diz, isso não faz nenhum sentido. Claro que não faz o menor sentido. Todo o plano de salvação não faz qualquer sentido. Deixamos muito passar despercebido porque queremos entender tudo na mente. Não pode ser assim. Então Jesus
derramou o seu sangue para que nós tivéssemos a liberdade e para que os direitos que nos foram roubados fossem restituídos. E tudo o que precisamos, uma vez que nascemos de novo, tudo o que precisamos é começar a buscá-lo, lendo a Bíblia e ouvindo e lendo bons livros e entendendo aquilo que é seu. Veja, eu tive que ler e estudar para descobrir o que era meu. No começo eu realmente não sabia que eu poderia superar o meu passado. Eu achava que sempre teria uma vida de segunda categoria porque eu tinha sido abusada sexualmente e que seria sempre de alguma forma um pouco inferior, sabe? Mas isso era mentira. Era mentira. Na verdade, a verdade da questão é que eu descobri que Deus diz que Ele vai me dar dupla bênção pelo meu problema passado. E eu pessoalmente acho que tenho uma vida melhor do que eu teria se isso nunca tivesse acontecido. E isso também não faz qualquer sentido, mas eu decidi seguir com Deus. Não tem que fazer nenhum sentido. Se está no livro, eu creio, eu assino embaixo. Amém? Então temos um relacionamento de aliança com Deus e não entendemos a aliança hoje como quando o livro foi escrito, mas uma aliança não podia ser quebrada e, se fosse quebrada, seria quebrada à custa da morte. Se você tivesse uma aliança com alguém e a quebrasse, sua vida já era. E nós temos um relacionamento de aliança com Deus. No Salmo 103, 17 e 18, mas de eternidade em eternidade, o amor do Senhor está com aqueles que temem a Ele. Agora, quero dar uma pequena palavra sobre temer a Deus. Não devemos ter medo de Deus, mas uma das maiores coisas que está faltando na vida dos cristãos de hoje é o temor e o tremor reverencial de Deus. E assim, muitas vezes as pessoas vivem vidas desleixadas e fazem coisas que são imorais e agem de acordo com o mundo, porque não estão tendo aquele temor e tremor reverencial que o amor a Deus provoca. Sabe, eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo que Ele me machuque, mas eu tenho reverência para com Ele. Eu não poderia nem mesmo subir aqui e pregar se eu tivesse tido uma briga com meu marido pela manhã, a menos que fizesse as pazes antes de subir aqui. Nós precisamos parar de brincar com Deus. Quantos entendem o temor e o tremor reverencial de Deus? Veja, Deus é Deus e Ele tem todo o poder e Ele pode fazer tudo aquilo que Ele quiser, a qualquer hora que Ele quiser, com qualquer um. E assim não importa o que o mundo diga que você não pode ter e o que não pode fazer. Se está na palavra e você ama a Deus e Ele diz que você pode ter, então você pode. Não há diabo no inferno que possa te impedir de ter uma vida boa, se você realmente quiser tê-la. Amém? E a sua justiça com os filhos de seus filhos. Agora, isso é interessante porque Deus nos justifica com Ele quando nascemos de novo, e vamos falar um pouco disso mais tarde. E acho que essa é uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem e tomarem posse, que Deus nos vê como justificados, porque ficamos pensando no que há de errado conosco. E o diabo sussurra no nosso ouvido: o que há de errado com você? O que há de errado com você? E sabe, você faz algo e alguém diz: o que há de errado com você? E sim, podemos fazer coisas erradas, mas quem nós somos é diferente do que o que fazemos. Quando sabemos quem somos, então o nosso agir vai gradualmente melhorando. Amém? De glória em glória. E assim, essa justiça que Deus nos dá se transforma num comportamento correto, porque quando você tem algo lá dentro de você, então você pode produzir isso
do lado de fora. Mas Deus, Ele não esperaria que eu vivesse uma vida justa se Ele não me desse justiça para fazer isso. Amém? E assim, quando você vive essa vida justa, isso afeta seus filhos, e então isso afeta os filhos de seus filhos. Eu fico tão feliz por ter 4 filhos. Eu tenho 2 filhos, 2 filhas. Eu tenho 12 netos. E já tenho 5 bisnetos. E todos servem a Deus. E não é porque eu fui uma mãe perfeita, porque eu não fui, mas 3 ou 4 de nossos netos já estão trabalhando conosco e assim. Então eu vejo que o que você faz, como isso afeta a próxima geração e a próxima geração e a próxima geração. Então vamos nos ocupar vivendo vidas corretas. Veja, as crianças são inteligentes, elas percebem se você é hipócrita imediatamente. Se é um pai que vai à igreja e faz todas essas coisas espirituais e diz coisas espirituais e tem seu adesivo de para-choque, suas joias cristãs. Mas se você não vive esta vida em casa, vamos, sabe, isso meio que os deixa com o estômago embrulhando. E esta é a maneira mais rápida de virar as pessoas contra um relacionamento com Deus. Poderíamos fazer um pouco menos de pregação e viver muito mais. Então iríamos muito mais longe. Ok, então eu vou ler tudo isso de novo. Isto complementa Salmo 103, nos versos 17 e 18. Mas de eternidade a eternidade, o amor do Senhor está com aqueles que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer seus preceitos. Uma aliança é um acordo entre 2 partes, cada parte tem privilégios e responsabilidades. Deus nos prometeu tantas bênçãos, e o que Ele nos pediu para fazer é somente amá-lo e obedecê-lo. Jesus disse: se você me ama, vai obedecer-me. Acho que isso está em João 14:15. Ele não disse: se você me obedecer, eu vou amar você. Nós lemos errado. Não compramos o amor de Deus pela nossa obediência. Nós não compramos favores especiais com a nossa obediência. Nós amamos a Deus primeiro. E quanto mais você ama a Deus, mais vai obedecê-lo. Então, se você está tendo problema com a obediência, então por que você não vai estudar mais sobre o quanto Deus ama você e se apaixone cada vez mais profundamente por Ele? E quanto mais você o ama, mais terá que fazer o que é certo, porque simplesmente não consegue não fazer? Amém? Em vez de tentar fazer as coisas certas na carne, só passe mais tempo com Ele. Quantos querem ouvir a palavra de Deus hoje? Ok. Quantos de vocês vão ouvi-la com o pensamento em mente de obedecê-la? Veja, acho que muitas vezes pensamos, bem sabe, eu vou à igreja, eu preciso ir à igreja, mas precisamos ir com o pensamento em mente de praticar o que ouvimos. Apenas ter as coisas sublinhadas em sua Bíblia ou até mesmo ouvi-las não é a chave para a vitória, mas é praticá-la. Gosto do que Jesus disse em João 13, quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Quando se aproxima do verso 17, ele diz: sabendo estas coisas, bem-aventurados vocês são se as fizerdes. Hoje, você vai ouvir algumas coisas e você se torna responsável por praticar tudo o que você ouve. E você está aqui, agora terá responsabilidade. Cristianismo de queijo e biscoito. Na verdade, o título apropriado é reivindicar o que é seu por direito, mas
Por muitos anos, um homem desejou vir para a América para ter uma vida melhor para si e sua família. E diligentemente economizou o que pôde, ano após ano, até finalmente ter o dinheiro para comprar uma passagem de navio para a América. Ele trouxe uma barra de queijo, um pacote de biscoitos para comer na viagem. Ele passava perto da sala de jantar e espiava pela janela as refeições extravagantes servidas aos convidados e seu estômago doía de fome. Quando o navio atracou, um dos trabalhadores perguntou por que ele nunca se juntou a eles para as refeições e perguntou se havia algo de errado com a comida, e o homem respondeu: a comida parecia deliciosa, mas eu só tinha dinheiro para a passagem, não dava para pagar as refeições, sabe? O trabalhador disse a ele que as refeições estavam incluídas no preço da passagem. E guardamos o seu lugar em todas as refeições e perguntamos: por que você não veio comer conosco? A primeira coisa que eu pensei quando li essa história é que é exatamente assim que muitos cristãos vivem. Eles recebem Cristo como Salvador e pensam: eu tenho uma passagem para o céu. Este é o convite para o chá de panela da minha neta, mas vai servir para o nosso trabalho. Isso é uma entrada VIP. Mas sabe, quando você recebe sua passagem para o céu, tem milhares de coisas que vêm com ela, que já foram compradas e pagas também. Eu fui uma dessas cristãs de queijo e biscoito. Por muitos e muitos e muitos anos, eu ficava ansiosa para ir para o céu e muitas vezes desejei que já estivesse lá. Mas eu não estava desfrutando de nenhuma das promessas de Deus que já estavam aqui, compradas e pagas para mim. Agora e por todos os dias da minha vida, eu acho que há, provavelmente, talvez milhões de cristãos desse jeito. Estão apenas tentando sobreviver todos os dias, ansiosos pelo dia em que finalmente poderão ir para o céu e serem felizes. Quando finalmente poderão ir para o céu, ter alegria. Mas veja, Jesus disse, está registrado em João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É só para isso que o diabo serve, mentir e enganar, e tentar matar tudo de bom que Deus quer que tenhamos. Se tiver alguma maneira dele te impedir de ter o que Jesus morreu para você ter, ele o fará. E às vezes só temos que lutar um pouco, nós não podemos ser passivos e esperar que tudo dê certo. Temos que dizer a ele: ouça, diabo, Jesus morreu por mim para eu ter isso e eu vou ter. Eu gosto do que o apóstolo Paulo disse. Ele disse: eu estou abandonando o que ficou para trás. Ele disse: uma única coisa, e esta é a mais importante para mim. E Paulo sabia muito, então dizer que essa coisa era a mais importante é algo para a gente prestar atenção. Ele disse: uma coisa eu faço, e é a minha única aspiração, esquecer o que ficou para trás e prosseguir para as coisas que estão diante de mim. Ele diz: estou determinado a tomar posse daquilo pelo qual Cristo Jesus morreu para que eu tivesse. Agora, pense nisso. Eu estou determinado a tomar posse daquelas coisas pelas quais Cristo Jesus morreu para que eu as tivesse. Ele morreu para que nossos pecados fossem perdoados e para que pudéssemos passar a eternidade com Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Mas ele morreu também para que fôssemos livres. Assim não precisamos viver nossa vida no passado, ou debaixo de um fardo de culpa e condenação, ou viver com medo, ou viver nossa vida tentando agradar as outras pessoas. Há tantas coisas das quais desistimos porque ou nós não sabemos que elas são nossas, ou não reivindicamos o que é nosso por direito. Me sinto como Paulo, estou determinada. Se alguém pode ter, eu posso ter. E você tem que ser determinado também. Muitas pessoas olham para si mesmas, para os seus próprios erros e meio que secretamente decidem que todas essas bênçãos podem ser para os outros, mas não para elas. E você tem que colocar na cabeça que se Deus faz isso por alguém, vai fazer por você também. Porque, sabe, ele disse todo aquele. E não há ninguém aqui que não se encaixe na categoria de todo aquele. E você é um aquele. Ele diz todo aquele. Bem, significa que depende parcialmente de nós? Sabia que Jesus fez tudo aquilo que precisava ser feito?
Não precisamos implorar para que Ele faça algo, Ele já fez. O que precisamos fazer é aprender como receber. Amém? Como receber. Vamos praticar um pouco disso hoje. Sabe, eu leio várias coisas na internet, sabe, tentar encontrar a opinião dos especialistas. É realmente interessante porque todos dizem algo diferente. De fato, é incrível para mim que você possa ter 5 especialistas e todos com uma opinião diferente. E se dizem que são especialistas, tendemos a acreditar neles. Eu li que há 5.667 promessas na Bíblia. Eu li que há 7.487 promessas na Bíblia e eu li também que há 8.810 promessas na Bíblia. Então vamos apenas dizer que há muitas para contar, ok? Essas são bênçãos, agora quero que ouça isso. Essas bênçãos foram compradas para nós. Somos redimidos e isso significa que fomos comprados de volta das mãos do diabo. Amém? Adão e Eva, eles entregaram através dos seus pecados o plano original que Deus tinha para eles. Mas Jesus comprou de volta esse plano original. E ele é para qualquer um que o reivindique e o receba. E o diabo não vai entregá-lo na porta da frente da sua casa. Nós estamos em uma guerra. Sabia disso? Somos chamados de soldados do exército de Deus. As bênçãos foram compradas para nós com o sangue de Jesus. Eu sei que estão mais animados do que esse aplauso. Quando você para e pensa no quanto ele sofreu, para que possamos ter uma vida, é patético quantas coisas simplesmente deixamos passar, porque ou a igreja que frequentamos não nos contam, ou não sabemos como lutar por elas. E recentemente eu estava trabalhando numa outra mensagem. Eu li em Mateus, eu acho que foi quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, e ele estava passando pela agonia, ele estava ficando mentalmente e espiritualmente preparado para ir para a cruz e você pode imaginar o Santo Jesus se tornando pecado. Quão terrível isso deve ter sido para ele. E a Bíblia diz isso 3 vezes, não uma nem 2, mas 3 vezes que ele se retirou e ele orou ao Pai. Se possível, passe esse cálice de mim. Então vamos deixar bem claro aqui hoje que ele não queria ir para aquela cruz. Não era pouco, ele estava pedindo com força para não ir. Então se tivermos que fazer algumas coisas que não queremos fazer, nós podemos administrar isso. Então, da próxima vez que souber que Deus quer que faça algo que você não quer, lembre-se. Ele também não queria ir para a cruz. Mas ele disse, no entanto, que seja feita a tua vontade e não a minha. E aqui está o que é lindo. Mesmo que tudo nele estivesse dizendo que não queria ir para a cruz, ele queria agradar ao seu Pai mais do que ele queria agradar a si mesmo. Eu acho isso simplesmente lindo. Percebe o quão diferente seria a nossa vida se essa fosse a nossa atitude? Não quero fazer isso, Deus, mas eu vou fazer por você. Quando Deus me disse que Ele queria que Dave e eu cuidássemos da minha mãe e do meu pai que abusou sexualmente de mim, minha mãe que permitiu e não fez nada, sabe? Eu não queria fazer isso. Essa era a última coisa no mundo que eu queria fazer. Eu não queria estar perto deles, não queria vê-los, não achava que eles mereciam. Mas eu queria agradar a Deus mais do que eu queria agradar a mim mesma. E eu fiz isso por 13 anos. Não esperava que fosse tão longo. Eu não esperava que aquilo fosse tão caro quanto era. Compramos uma casa para eles e
Eles ficaram doentes demais para ficarem sozinhos e nós contratamos cuidadores. Depois tivemos que levá-los para uma casa de repouso e então eram minha mãe, meu pai e minha tia. Uma tia viúva. Sei que parece ruim, mas é a verdade. Não teve uma vez sequer que fui àquela casa de repouso visitar meus pais que eu possa dizer que eu queria ir. Mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Estão me ouvindo? Veja, nós precisamos fazer a coisa certa, quer nós queiramos ou não queiramos. Sempre lembrando que Jesus não sentiu vontade de ir. Isso realmente tocou-me quando comecei a entender, sabe? Que foram 3 vezes. Então, quando ele estava no jardim, os soldados entraram para buscá-lo. Ele poderia ter saído de lá a qualquer momento que quisesse. Pedro, que sempre foi um cara um pouco agressivo, que fazia as coisas na hora errada, ele pegou sua espada e arrancou uma das orelhas de um soldado e Jesus teve que colocá-la de volta e... Jesus disse a ele: Pedro, você não sabe, ouça isso, você não sabe que se eu quisesse, eu poderia chamar 12 legiões de anjos, ou seja, 72 mil anjos, e eles me tirariam daqui? Mas se eu fizesse isso, como a vontade do Pai seria feita? Uau! Oh, meu Deus e meu Pai! Vou dizer algo que aprendi há muito tempo atrás e realmente me ajudou. Sabe, quando você está fazendo algo por causa do seu amor por Deus e é difícil de fazer, mas você vai e faz de qualquer forma porque você ama a Deus, é quando você cresce espiritualmente. Se isso é fácil de fazer, então é fácil por causa do crescimento espiritual que você já tem, pelo que passou. Então, em vez de pensar no quanto as coisas são difíceis, pense no quanto você está crescendo, no quanto mais livre você vai ser. Vamos, eu disse, o quanto mais livre você vai ser. Eu posso garantir, não sei como explicar isso, mas a graça que Deus me deu para fazer o que fiz pelos meus pais, eu acho que foi a coisa mais poderosa que eu já fiz em toda a minha vida. E acho que isso apenas rasgou o diabo no meio. Porque a Bíblia diz, ouçam-me, nós vencemos o mal com o bem. Foi assim que eu dei o troco no diabo, pelo que fez comigo. Você não se vinga das pessoas odiando-as? Você não se vinga das pessoas tentando dar o troco nelas? E toda vez que o inimigo tentar fazer algo para deixá-lo infeliz, a primeira coisa que você deve fazer é sair e fazer algo de bom para alguém. Estão me ouvindo hoje? Sai e faça algo. E você diz, isso não faz nenhum sentido. Claro que não faz o menor sentido. Todo o plano de salvação não faz qualquer sentido. Deixamos muito passar despercebido porque queremos entender tudo na mente. Não pode ser assim. Então Jesus derramou seu sangue para que nós tivéssemos a liberdade e para que os direitos que nos foram roubados fossem restituídos. E tudo o que precisamos, uma vez que nascemos de novo, tudo o que precisamos é começar a buscá-lo, lendo a Bíblia e ouvindo e lendo bons livros e entendendo aquilo que é seu. Veja, eu tive que ler e estudar para descobrir o que era meu. No começo eu realmente não sabia que eu poderia superar o meu passado. Eu achava que sempre teria uma vida de segunda categoria porque eu tinha sido abusada sexualmente e que seria sempre de alguma forma um pouco inferior, sabe? Mas isso era mentira. Era mentira. Na verdade, a verdade da questão é que eu descobri que Deus diz que Ele vai me dar dupla bênção pelo meu problema passado. E eu
Pessoalmente, acho que tem uma vida melhor do que eu teria se isso nunca tivesse acontecido. E isso também não faz qualquer sentido, mas... Ei, eu decidi seguir com Deus. Não tem que fazer nenhum sentido. Se está no livro, eu creio, eu assino embaixo. Amém? Então temos um relacionamento de aliança com Deus e não entendemos a aliança hoje como quando o livro foi escrito, mas uma aliança não podia ser quebrada e, se fosse quebrada, seria quebrada à custa da morte. Se você tivesse uma aliança com alguém e a quebrasse, sua vida já era. E nós temos um relacionamento de aliança com Deus. No Salmo 103, 17 e 18, mas de eternidade em eternidade, o amor do Senhor está com aqueles que temem a Ele. Agora, quero dar uma pequena palavra sobre temer a Deus. Não devemos ter medo de Deus, mas uma das maiores coisas que está faltando na vida dos cristãos de hoje é o temor e o tremor reverencial de Deus. E assim, muitas vezes as pessoas vivem vidas desleixadas e fazem coisas que são imorais e agem de acordo com o mundo, porque não estão tendo aquele temor e tremor reverencial que o amor a Deus provoca. Sabe, eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo que Ele me machuque, mas eu tenho reverência para com Ele. Eu não poderia nem mesmo subir aqui e pregar se eu tivesse tido uma briga com meu marido pela manhã, a menos que fizesse as pazes antes de subir aqui. Nós precisamos parar de brincar com Deus. Quantos entendem o temor e o tremor reverencial de Deus? Veja, Deus é Deus e Ele tem todo o poder e Ele pode fazer tudo aquilo que Ele quiser, a qualquer hora que Ele quiser, com qualquer um. E assim não importa o que o mundo diga que você não pode ter e o que não pode fazer. Se está na palavra e você ama a Deus e Ele diz que você pode ter, então você pode. Não há diabo no inferno que possa te impedir de ter uma vida boa, se você realmente quiser tê-la. Amém? E a sua justiça com os filhos de seus filhos. Agora, isso é interessante porque Deus nos justifica com Ele quando nascemos de novo, e vamos falar um pouco disso mais tarde. E acho que essa é uma das coisas mais difíceis das pessoas entenderem e tomarem posse, que Deus nos vê como justificados, porque ficamos pensando no que há de errado conosco. E o diabo sussurra no nosso ouvido: o que há de errado com você? O que há de errado com você? E sabe, você faz algo e alguém diz: o que há de errado com você? E sim, podemos fazer coisas erradas, mas quem nós somos é diferente do que o que fazemos. Quando sabemos quem somos, então o nosso agir vai gradualmente melhorando. Amém? De glória em glória. E assim, essa justiça que Deus nos dá se transforma num comportamento correto, porque quando você tem algo lá dentro de você, então você pode produzir isso do lado de fora. Mas Deus, Ele não esperaria que eu vivesse uma vida justa se Ele não me desse justiça para fazer isso. Amém? E assim, quando você vive essa vida justa, isso afeta seus filhos, e então isso afeta os filhos de seus filhos. Eu fico tão feliz por ter 4 filhos. Eu tenho 2 filhos, 2 filhas. Eu tenho 12 netos e já tenho 5 bisnetos. e todos servem a Deus. E não é porque eu fui uma mãe perfeita, porque eu não fui, mas 3 ou 4 de nossos netos já estão trabalhando conosco e assim. Então eu vejo que o que você faz, como isso afeta a próxima geração e a próxima geração e a próxima geração. Então vamos nos ocupar vivendo vidas corretas. Veja,
As crianças são inteligentes, elas percebem se você é hipócrita imediatamente. Se é um pai que vai à igreja e faz todas essas coisas espirituais e diz coisas espirituais e tem seu adesivo de para-choque, suas joias cristãs. Mas se você não vive esta vida em casa, vamos, sabe, isso meio que os deixa com o estômago embrulhando. Esta é a maneira mais rápida de virar as pessoas contra um relacionamento com Deus. Poderíamos fazer um pouco menos de pregação e viver muito mais. Então iríamos muito mais longe. Ok, então eu vou ler tudo isso de novo. Isto complementa Salmo 103, nos versos 17 e 18. Mas de eternidade a eternidade, o amor do Senhor está com aqueles que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com aqueles que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer seus preceitos. Uma aliança é um acordo entre duas partes, cada parte tem privilégios e responsabilidades. Deus nos prometeu tantas bênçãos, e o que Ele nos pediu para fazer é somente amá-lo e obedecê-lo. Jesus disse: se você me ama, vai obedecer-me. Acho que isso está em João 14:15. Ele não disse: se você me obedecer, eu vou amar você. Nós lemos errado. Não compramos o amor de Deus pela nossa obediência. Nós não compramos favores especiais com a nossa obediência. Nós amamos a Deus primeiro. E quanto mais você ama a Deus, mais vai obedecê-lo. Então, se você está tendo problema com a obediência, então por que você não vai estudar mais sobre o quanto Deus ama você e se apaixone cada vez mais profundamente por Ele? E quanto mais você o ama, mais terá que fazer o que é certo, porque simplesmente não consegue não fazer? Amém? Em vez de tentar fazer as coisas certas na carne, só passe mais tempo com Ele. Amá-lo e obedecê-lo. Jesus disse: se você me ama, vai obedecer-me. Acho que isso está em João 14:15. Ele não disse: se você me obedecer, eu vou amar você.
Nós lemos errado. Não compramos o amor de Deus pela nossa obediência. Nós não compramos favores especiais com a nossa obediência. Nós amamos a Deus primeiro. E quanto mais você ama a Deus, mais vai obedecê-lo. Então, se você está tendo problema com a obediência, então por que você não vai? Vai estudar mais sobre o quanto Deus ama você e se apaixone cada vez mais profundamente por Ele. E quanto mais você o ama, mais terá que fazer o que é certo, porque simplesmente não consegue não fazer. Amém? Em vez de tentar fazer as coisas certas na carne, só passe mais tempo com Ele.